Quero ler hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. O que eu quero comentar é sobre essa passagem aqui, principalmente no verso 30, 31. Deus falou com Filipe, mandou ele sair de onde ele estava e ir a determinado lugar. Ele não sabia o que estava acontecendo ou o que ia acontecer. Então foi uma revelação dada por Deus para ele, uma ordenança. Ele foi até aquele lugar onde ia passar aquele etíope, e lá o Espírito Santo levou ele até o etíope. Mas aqui o fundamento é esse: correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. O eunuco estava lendo as escrituras. O eunuco estava lendo uma parte de Isaías, só que ele não estava entendendo nada do que ele estava lendo. Entende? Deus queria naquele dia fazer uma obra com ele. O Filipe, com aquele desejo, né, de ajudar, com aquele desejo já mandado por Deus e com aquele desejo de ajudar aquela pessoa, ele perguntou: você entende o que você está lendo? Você entende? Quer dizer, já com o espírito pronto para ensinar. Você entende o que você está lendo? E aí o eunuco respondeu a ele e disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse: vem me ensinar, sobe aqui e me ensina. E aí ele ensinou, que estava lendo lá naquela parte que fala do cordeiro, né, como nós já lemos aqui. E Filipe começou a ensinar a ele, irmão. Como que uma pessoa pode ensinar o que ele não aprendeu? Existe isso. Como que você pode ensinar uma coisa que você não aprendeu? Se Filipe explicou para ele essa parte aqui, isso significa que Filipe conhecia o que estava ensinando. Filipe tinha um conhecimento da Bíblia. Então houve operações ali do Espírito Santo para mandar Filipe até lá. Quando Filipe chegou até onde estava o homem, ele tinha um conhecimento da Bíblia. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele estudou aquela parte também, senão ele não conhecia. Então ele subiu, ensinou aquele homem essa passagem, né? Tudo aqui, ó. Depois os irmãos podem ler. O homem ficou tão contente que ele, a partir daquele momento, ele passou a entender o que ele estava lendo, que ele falou assim: o que me impede de eu ser batizado? Filipe disse: nada. Se você crê, nada te impede. Ele falou: eu creio que Jesus é o Salvador. Deixa eu achar aqui para ler direitinho. Aqui, ó, 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Aí Filipe não ficou questionando a vida dele, se ele era casado, solteiro, se ele era amigado, se ele era isso. Não, ele só falou lá. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Aí mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Bom, entendeu? Então, como que você fala que nem outro dia o irmão falou aí no canal dele, né?
um irmão que é seguidor lá da instituição, e ele disse, não, nós basta ler a Bíblia e pronto. Não é assim, irmão, você precisa aprender o que você está lendo, entende? Não é proibido, isso aqui é o livro que fala de Deus, é o livro que fala do Criador do céu e da terra. Você pode se aprofundar nesse livro, você pode entender esse livro. Agora, claro que existe aquelas pessoas que não sabem ler, que não aprenderam a ler ainda, tudo bem, cada caso é um caso, mas Filipe, por certo, era um homem que empenhou ali, conseguiu, entendeu, ele tinha como explicar, porque ele conhecia o que ele ia falar, ele sabia o que ele ia falar, né? E aí aconteceu o que aconteceu, houve a conversão. Então é isso que eu queria deixar aqui, porque está claro, né? Está muito claro. Fiquem com Deus.